Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, por essa tarde em que o Senhor nos permite nos assentarmos para o estudo da tua palavra. Pedimos que de uma forma muito graciosa o Senhor venha ao nosso encontro e ministre a tua palavra em nossos corações, para a glória de Jesus e teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos começando a entrar no livro do Apocalipse de João. Nós já tivemos 5 aulas introdutórias ao problema do gênero apocalíptico. Nós temos dito, se você não entende o gênero apocalíptico, você não entende o Apocalipse de João. Então nós frisamos bem nesses últimos estudos que o Apocalipse de João é uma literatura própria desse tipo de gênero, que significa de uma forma muito direta e clara para nós que interpretar o Apocalipse de João é interpretar símbolos. Não há nada, absolutamente nada literal no Apocalipse de João. Tudo que ele constrói como ideia, ele constrói a partir da simbologia apocalíptica. E essa é a nossa dificuldade de entender, porque obviamente nós não fomos treinados a perceber essa simbologia. Nós não somos da cultura judaica, semita, oriental, então nós temos essa dificuldade. E aí nós começamos a ver então no domingo passado algumas questões preliminares ao Apocalipse propriamente dito de João. E levantamos então uma primeira questão chave que você tem que levantar em qualquer estudo de qualquer livro da Bíblia. Tá? Rapaz, senão eu vou aqui encostar aqui e vou dormir. Apareceu, deixa eu trocar. Ok, então nós começamos examinando uma coisa que é chave para qualquer livro da Bíblia ou qualquer texto que você queira analisar, não só da Bíblia. É um termo técnico que nós usamos chamado Sitzenleben. Sitzenleben é um termo alemão que é usado para investigar a história que motiva a produção do texto. Entenda bem a diferença, não é a história que está por trás do texto. Porque a história que está por trás do texto podem ser 1001 histórias, e nenhuma delas se referia exatamente ao problema do texto. Um camarada que tem escrito por volta de 1964 a 1982, se você quiser examinar o pano de fundo histórico, inevitavelmente você vai bater na ditadura militar. Isso significa que o livro tem a ver com a ditadura militar. Todo livro produzido nessa época tem a ver com a ditadura militar. Não. Você está entendendo o problema? Então Sitzenleben não quer saber qual é a história que está por trás do texto, mas a história que motiva esse texto ser escrito. Então nós começamos a investigar. O Sitzenleben tem que levantar 4 questões. Levantamos a primeira. A primeira pergunta é: quem escreve? E nós dissemos que o Sitzenleben também não quer saber de fato quem escreve. Essa é uma outra questão. Então a gente fica se debatendo, quer saber a história do cara. Apocalipse de João. Aí ele quer saber onde foi que João nasceu, quem era o pai, a mãe, RG, CPF. Não, o Sitzenleben não quer saber nada disso. Quando ele pergunta quem escreve, ele quer saber quais são as características literárias, culturais, religiosas desse autor, porque essas características influenciam na interpretação do texto. Saber essas características muda muita coisa sobre o significado das palavras que você vai ler. Uma coisa é você saber que um escritor é nordestino, outra coisa é saber que o escritor é sulista, e os dois usam a mesma palavra. O escritor nordestino usa a palavra de um jeito e o do sul usa de outro jeito. Então não interessa saber se o nome dele é Pedro, João, Barnabé,
Rafael, não interessa. Agora, o que nós sabemos desse autor? Então nós começamos a examinar algumas questões e paramos naquilo que é chamado de dualismo judaico. O autor do Apocalipse de João é um homem que domina profundamente a questão do dualismo. Agora, nós vimos também que o dualismo pode ser pagão. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, por isso nós chamamos de dualismo judaico. Porque o dualismo, se não for judaico, ele parte de uma premissa de que existem duas forças iguais, de poder, que estão em oposição uma com a outra. Nesse sentido, se nós assumíssemos essa leitura, nós teríamos que dizer que Deus e o diabo são duas forças que estão em conflito um com o outro. Isso não é bíblico. Deus e o diabo não estão em conflito. O diabo está em conflito. Amém. Você entendeu a diferença? Deus não tem embates com Satanás. Satanás é um ser criado, vencido, subjugado a Deus. Agora, como um ser rebelde a Deus, ele está em conflito com Deus. Mas Deus não tem conflito com ele. Quando chegar na hora, Deus simplesmente vai lançá-lo no lago de fogo e acabou a história. Do mesmo jeito, quando ele se rebelou, Deus o expulsou do céu, acabou. Deus não tem conflito. Por quê? Porque não são dois reinos em conflito, dois reinos em oposição. Deus e o diabo estão brigando. Não. É isso que o dualismo judaico ele é diferente. Ele entende que existe apenas um reino, tudo é reino de Deus, absolutamente tudo. Céu é de Deus. O mundo que foi criado é de Deus. O mundo invisível é de Deus. O inferno é de Deus. O inferno não é do diabo. Diga ele, revela. Quando aqui João fala no Apocalipse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos e os seus seguidores, isso aí não é simbólico, não é literal. Ok, a ideia ali é o que é o inferno, o símbolo está aí. E primeiro, essa frase, ele foi criado para o diabo e seus anjos, é de Lucas, não é do Apocalipse. Evangelho de Lucas, essa frase. Tá? Agora, o inferno, ele é, na sua concepção, uma imagem simbólica. Não é que ele não exista, mas é que nós não temos como dimensionar o que é o inferno. O que nós sabemos é que é um lugar de sofrimento. Agora, como dimensionar isso? Na língua hebraica se usou muito a palavra Sheol para se referir ao inferno, que em outros contextos referia-se também à sepultura, um lugar sem vida. E isso então, para a cultura semita, era a pior coisa que podia haver. No Novo Testamento, duas palavras foram usadas: Gemara e Geena. Foram usados para se referir a Hades e Geena, não, Gemara, estou doido. Hades e Geena, para se referir ao inferno. E o que eles significavam? Bom, dentro da mitologia grega, uma, que é no caso o Hades, se referia à mansão dos mortos, onde havia extremo sofrimento. Se fosse hoje eu estou ruim. É a Geena e a Geena, sim. Eu falei agora do Hades. A Geena era um lugar fora da cidade onde se queimava o lixo e ficava ali aquele fogo ad infinito, não parava de queimar. Ou seja, eles são apenas figuras simbólicas daquilo que o inferno de fato representa. No caso do Geena, aqueles que ficam fora do reino e em sofrimento eterno. No caso do Hades, aqueles que estão longe de Deus, daqueles que amam e sofrerão eternamente. Mas também são símbolos. Símbolos de uma realidade que de fato realidade que é real é boa. Hoje eu estou ótimo com as palavras. De uma realidade
fato existe. Que de fato existe, ok, vamos colocar assim, melhor. Não ficcional, tá? Mas é símbolo. Apocalipse vai dizer, Deus vai pegar esse inferno e vai lançar no lago de fogo. Aí tem um monte de gente que acha que vai ser um lago de fogo mesmo, tipo um caldeirão fervendo. Não, é apenas mais um símbolo para mencionar que esse lugar eterno de condenação de Deus, preparado por Deus, ele é mais doloroso que o inferno. Agora, o que é esse lago de fogo? Bom, então não tome literal a expressão lago de fogo, eu não sei. Eu sei que é um símbolo de profundo sofrimento. Ok? Perfeito? Muito bem, podemos continuar aqui, né? Então esse dualismo de João nós vemos na menção dele das expressões bem e mal, luz e trevas. Uma outra coisa interessante é o conceito da figura do Cordeiro para designar Jesus Cristo. Isso nos aponta uma questão bem interessante. Como eu mencionei para vocês, não é a primeira vez que eu estou dando esse curso de Apocalipse de forma extensiva. Eu sempre dou esse curso na faculdade de uma forma introdutória, mas extensivamente eu dei esse curso na igreja presbiteriana de Tietê, onde eu pastoreava durante 2 anos e meio. Isso que eu já disse, não espere terminar cedo esse estudo. Nós vamos ficar aqui no mínimo 2 anos e meio. E devido a algumas informações novas em termos de conhecimento de texto, talvez a gente ande mais por volta de uns 3 anos. Quando eu estava dando esse curso lá em Tietê, uma coisa que me saltou aos olhos foi exatamente essa expressão do uso do cordeiro. Por quê? Primeiro, ela é típica da teologia joanina, o que apontaria de fato para aquela ideia de que o autor seria o apóstolo João. Segundo, a teologia do Apocalipse é extremamente parecida com a teologia de Hebreus. Se a gente sobreviver esses 3 anos de Apocalipse, talvez a gente encare os 3 anos de Hebreus. Porque Hebreus eu não terminei lá em Tietê, a gente estava no 2º ano, estava com 2 anos e meio, quando eu deixei o pastorado, naquele meu deserto espiritual para ir tratar das questões do meu coração. E eu não terminei o livro de Hebreus, então eu tenho uma frustração, preciso terminar Hebreus. Aí vocês vão entender esses paralelos de Apocalipse com Hebreus, que são um negócio assim fantástico. Fantástico. Tá? Agora você sabe que o desafio meu não é terminar Hebreus, é terminar Provérbios. Quando nós terminarmos o livro de Tiago, nós estamos meditando na quarta-feira, o próximo é Provérbios. Mas Provérbios é pancada. Lá em Tietê eu passei 6 anos fazendo exposição de Provérbios. Eu tinha chegado no capítulo 22. Cheguei perto de terminar. Eu dá até medo de começar Provérbios e não terminar. Vamos lá, então, uma outra característica do autor, a gente percebe no envio das cartas. Para quem que esse homem envia as cartas apocalípticas? Para as igrejas da Ásia Menor. E ele não faz apresentações dele. Ele apenas se identifica como João, seu companheiro de luta, na perseguição, na tribulação. Por que ele não se apresenta? Por questão óbvia. Ele era uma pessoa conhecida na Ásia Menor pelas igrejas da Ásia Menor. Para nenhuma igreja ele faz apresentação. São 7 cartas, 7 igrejas, e nas cartas nenhuma apresentação. Então ele era conhecido. Aí a gente vai perguntar:
E o apóstolo João andou por onde? Qual era o ambiente de trabalho do apóstolo João? Coincidência ou não, era a Ásia Menor. Então lá de novo vai reforçar a tese de que o autor desse texto apocalíptico era de fato o apóstolo João. Diga. Você não disse que as 7 igrejas eram a totalidade das igrejas? Sim. Então eram 7 igrejas ou era essa semana? Nós vamos chegar lá daqui a pouco nos destinatários, né? Mas já respondendo, se eu não ficar em crise, ele envia para 7 igrejas. A pergunta é, por que ele estava preocupado com 7 igrejas e por que ele estava preocupado com a Ásia Menor no todo? Ok, essa é a questão. Ele está preocupado com a Ásia Menor no todo. Por que 7 igrejas? Primeiro, porque era um número que representava a totalidade das igrejas da Ásia Menor. Segundo, porque dessas 7 ele tirou 5 que estavam vivendo com os problemas identificados na Ásia Menor e 2 que eram modelo para essas igrejas. Então ele organiza esse material em torno de 7. Muito bem. Então, tendo esclarecido essa questão, há outras coisinhas básicas aqui sobre esse autor. Ele é de origem judaica. Só o fato dele usar a literatura apocalíptica para escrever deixa claro que ele era judeu. Qual era o único povo que usava a literatura apocalíptica? Só judeu. Você pode procurar, a literatura apocalíptica é própria do judaísmo. Não existe outra cultura. Quem sabia interpretar a literatura apocalíptica? Só judeus. Só judeus ortodoxos, ou na época que João está escrevendo, os chamados judeus palestinenses, ou, se você quiser um termo que não seja anacrônico, os judeus hierosolimitanos. Ficou bom, você prefere o anacrônico, né? Ok, os judeus palestinenses, só eles sabiam interpretar. Porque os judeus helênicos, ou judeus que tinham recebido influência grega, não conheciam mais nenhum desses símbolos. Estavam totalmente perdidos, estavam mais perdidos que segue em tiroteio. Muito bem, uma outra coisa que nós vimos, ele é um conhecedor mediano do grego. O texto grego do Apocalipse, se um dia Deus lhe der o privilégio de ler em grego, você vai entender isso. É um grego ruim pra caramba. Do tipo que eu digo para vocês, é do tipo, nós vai, nós fumo, nós voltemos. É ruim o grego do Apocalipse. Aí entra uma outra observação interessante. Porque o autor era uma espécie de semi-analfabeto. Depende, porque ele está usando o grego com as estruturas gramaticais hebraicas. É tipo a gente quando está aprendendo uma outra língua, né? A gente mistura algumas coisas aí. É um barato quando a gente ouve de fora, né? Chega um alemão para você e diz assim, a carro. Então a confusão que eles fazem é muito jóia. O duro é quando a gente vai para lá e eles dão risada até. Ok, eu estou me preparando para isso. Ai, Senhor. Uma outra questão. Percebe-se que esse autor ele é extremamente versado no Antigo Testamento, por causa dos usos de figuras do Antigo Testamento que ele faz. São muitas figuras. E não somente isso, ele é especialista nos profetas do Antigo Testamento. Ele tem um domínio muito grande desses profetas,
do texto hebraico da Bíblia. Além disso, é um profundo conhecedor de gêneros literários, porque você vai ver, na hora que nós começarmos a olhar passo a passo o texto do Apocalipse, o autor do Apocalipse, considerando que seja o apóstolo João, ele usa uma variedade de gêneros literários fora do comum. Ele não é um cara preso ou amarrado ou engessado na forma de escrever. Ele joga muito bem com a literatura que ele tem disponível na mão. E para quem ama a crítica literária, Apocalipse é fantástico para analisar a crítica literária. Okay? Tanto é, eu já disse, os livros da Bíblia têm chamado a atenção de vários críticos literários de importantes academias mundiais. Uma das obras mais respeitadas sobre esse assunto é Guia Literário da Bíblia, de Robert Alt e Robert Fayet. Robert Alt é um famoso biblista e crítico literário da Universidade de Oxford. E Robert Fayet é um crítico literário da Universidade de Paris. E eles escreveram esse livro, que no Brasil foi publicado pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesco. Porque os caras estão cada vez mais ficando impressionados com o uso da literatura bíblica. Um outro grande escritor sobre esse assunto, esse ainda não tem o livro traduzido em português, Northrop Frye. Northrop Frye também escreveu um livro fantástico sobre a questão da literatura bíblica. Como é que é o nome do livro dele? A Guide to Literature Biblical. Fenomenal o livro, cara, muito bom. E aí, Apocalipse é fantástico para aqueles que deitam e rolam com crítica literária. Como eu gosto de crítica literária, você entende porque é minha paixão pela análise bíblica, né? Muito bem, então todos esses elementos que nós temos observados nos ajudam a entender que esse texto do Apocalipse tem que ser entendido dentro de um ambiente judaico, buscando no ambiente judaico o sentido correspondente para as imagens, símbolos e falas do texto. A segunda questão, então, agora é: para quem que ele está escrevendo? Mais uma vez, o Zitzenleber não quer saber o nome da comunidade. Ele não quer saber se foi para os Efésios, Coríntios, Gálatas, Santos, não é. Misturou tudo aqui, futebol. Não são os corintianos, irmãos. Não, ele não quer saber o nome da comunidade. Ele quer saber quais são as características das pessoas para quem João escreveu. Por quê? Isso me ajuda a entender também como esse pessoal entenderia a mensagem e me ajuda a entender qual é a mensagem. Muito bem, então dentro desse sentido, a primeira dica que nós temos, dada por João, é capítulo 2. Então pegue a sua Bíblia. Aos irmãos que estão Apocalipse 2, que estão nos visitando hoje, apenas para lhes informar, isso aqui é uma parte bem introdutória ainda. Nós estamos eu acho que é a 6ª lição essa, de introdução ao problema. Então nós só devemos entrar no livro depois da 7ª ou 8ª lição. Aí nós vamos entrar no livro já sabendo de todo o arcabouço necessário para entender o livro. Então você vê que entender o livro não é uma coisa simples. Pega lá, vamos ler que a gente entende. Não, não é assim não. Tanto é que quando você compra comentários bíblicos, você pode observar que os caras gastam um bom tempo levantando todas as informações preliminares para fazer uma interpretação boa, né? O comentário do Pierre Prigent, que é considerado um dos melhores comentários do Apocalipse do mundo, tem quase 50 páginas só de análise introdutória. Só introdução. Ok? Muito bem. Apocalipse 2. Nós encontramos a menção
de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 identificações, elas são interessantes para a gente por uma questão básica. Ela nos situa, essa informação, nos situa geograficamente onde o texto era lido. Essas 7 igrejas estão concentradas numa região do Império Romano que era a Ásia Menor. E ali na Ásia Menor estava acontecendo uma série de problemas. Então essa é a primeira questão. Agora, uma outra coisa importante dessa informação é que o Apocalipse não é um texto que caiu do céu. Isso aqui é importante entender. Hoje, enquanto eu tentava descansar, eu estou uma batida pesada. Aí estou lá na History Channel após o almoço, viu, Eduardo? Após o almoço, esperando o sono vir. Aí acaba o programa que estava passando lá na History e entra o outro. O primeiro era Decifrando Milagres. Aí o outro foi A Espera do Apocalipse. Aí eu disse, não, deixa eu ficar acordado um pouco aqui para ver o que eles vão falar, né? Eu coloquei uns palitinhos aqui no olho para... Cara, o que eu acho engraçado é que todo mundo que trata o livro do Apocalipse trata como se o livro tivesse surgido do nada. O João não tinha o que fazer, estava lá de bobeira. Jesus Cristo também não tinha o que fazer lá no céu. Eu bati um papo com o João. João, vem cá, leva o João no céu. Ó, escreve aí umas besteiras que eu vou te falar e eu estou te revendo o pessoal lá embaixo. É engraçado isso. Aí, como é que a gente percebe isso? Se, quando os caras vão tratar do que Apocalipse quer dizer, ninguém praticamente, a não ser os caras da área de Bíblia mesmo, ninguém procura saber o que aquela palavra que ele está dizendo tem a ver com o contexto histórico em que o livro foi escrito. O pessoal saca a palavra do texto e diz, olha, significa isso. Pronto, aí cada um vai dizendo o que quer, cada um interpreta do jeito que quer. O fato de João mencionar essas 7 igrejas já deveria nos alertar que todo o problema que Apocalipse está tratando tem a ver diretamente ou com as 7 igrejas, caso você queira entender literalmente isso, ou tem a ver com os problemas que as igrejas da Ásia Menor estavam passando. Logo, eu não posso sacar uma palavra desse livro para lê-lo isoladamente. Nós vamos chegar lá na questão lá dos 1260 dias. O pessoal isola aquilo ali e vai para Daniel. Ué, espera aí. Ele não está tratando dos problemas das igrejas da Ásia Menor? O que você foi fazer em Daniel? O fato dele ter usado um símbolo criado por Daniel não quer dizer que ele esteja escrevendo com o mesmo significado simbólico de Daniel. Ele está escrevendo esse símbolo agora à luz do problema dessas igrejas da Ásia Menor. Compreende a diferença? Então, o fato dele mencionar isso, você vê que a cachaça está boa aqui, não precisa tomar água até. É porque hoje de manhã foi tenso, viu? Hoje foi. Lá na palestra que eu estou dando para os irmãos da Cristã Presbiteriana, o assunto foi sobre a expiação limitada. Foi tenso. Foi muito bom. Bênção de Deus.
Os 3 ou 4 lá se debateram, que assim, rapaz, está possuído. Foi muito legal. Foi uma experiência muito rica com eles hoje sobre esse assunto. E eu já estou cansado também, rapaz. A gente passa umas batalhas aí. Ok, então essa informação de João, ela nos permite entender que o livro está bem situado historicamente. Quer entender o livro do Apocalipse de João? Entenda bem o que estava acontecendo nessa região da Ásia Menor. E aí quem quiser vai ter uma dica para os que acompanham pela internet também. Há um livro de um exegeta católico, muito bom o livro desse cara, chamado A Ásia Menor nos Tempos de Paulo, Pedro e João, da Edições Paulus Editora. Muito rico esse livro, para você entender aquele ambiente, o que estava rolando quando João escreve esse texto dele. Posso, a Ásia Menor nos tempos de... Agora não sei se a sequência do nome é essa, mas é Pedro, Paulo e João. Talvez seja Paulo, Pedro e João, João, Paulo e Pedro, né? Eu não decorei a ordem da editora Paulus. Ok? Muito bem. Infelizmente nós não temos ainda um data show. Eu ia mostrar um quadro aqui, um mapa da Ásia Menor para vocês, para que vocês entendessem o problema. Vou tentar mostrar aqui rapidinho. Cadê? Me ajuda aqui para... Isso aqui que vocês estão vendo, se é que dá para ver, é a Ásia Menor. Você vê que é um território muito grande, extenso. E as 7 cartas estão concentradas na parte da como é que chama? Meridional para o norte da Ásia Menor. Então existe todo um grupo de igrejas para cá não mencionadas. Daí a gente de João não está escrevendo para essas 7 apenas. Ele está escrevendo para essa região extensa que precisa de confrontação naquilo que tem sido o problema delas na caminhada da vida cristã. Ok? Volta aí, Tadeu, por favor. Aqui tem um número maior de igrejas para vocês perceberem, nesse outro mapa. Aqui. Olha. Depois você vê na internet, uma fácil. Ai. Então você vê um número bem extenso de igrejas que tinha na Ásia Menor, tá certo? Então não dá para realmente pensar que ele estava escrevendo apenas para essas 7 que ele menciona, mas para todo esse conjunto de igrejas que estavam vivendo ou passando por algum problema. Agora, problemas, irmãos, existem milhares. A gente tem que olhar para o texto para tentar descobrir a que exatamente João está se referindo. Então vamos lá. Primeiro, o livro fala que essas comunidades da Ásia Menor, e não só essas 7, estavam passando por perseguição religiosa. Capítulo 1, versículo 9. Pega a sua Bíblia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que ele foi para Patmos? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. O que significava que eles estavam passando tribulação. Para eles não era estar passando por uma necessidade financeira, estamos adoentados, estamos desempregados. Não, tribulação aqui se referia à ideia da perseguição religiosa. 2, 9 e 10 reforça esse conceito. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Conheço a tua tribulação
a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, mais uma menção de perseguição religiosa. 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que é que nós temos agora aqui? A menção de que essa tribulação, essa perseguição, estava produzindo entre eles morte. Pessoas estavam morrendo por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. 6,9 reforça essa mesma ideia de que não era uma simples perseguição. 6,9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a vida daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Estamos falando de morte, perseguição que estava produzindo morte. Ok? Muito bem. Uma outra informação importante sobre essa comunidade é que essa comunidade só podia ser judaica. Era uma comunidade de judeus convertidos. Por quê? João não escreveria um texto apocalíptico para gentios. Se fossem gentios convertidos, ele não escreveria Apocalipse. Ele escreveria um outro texto com uma outra linguagem para comunicar o que ele queria dizer. Por quê? Por quê? Eu já mencionei isso. O gentil não ia entender bulhufas do que ele estava dizendo. Gentil não era treinado a identificar, decifrar essas imagens, símbolos, números. Olhe para você. Eu e você somos o quê? Gentios. Do ponto de vista bíblico, eu e você somos gentios. Até começar esse curso, o que você sabia de literatura apocalíptica? Nada, talvez você já tivesse ouvido falar, já tivesse até lido alguma coisa, mas adentrar no universo da literatura apocalíptica, você ainda não tinha adentrado. Talvez tenha feito um curso básico com o pastor Ayrton na faculdade, né? Desde Deus, Tereza me fizeram. Mas é um universo estranho para a gente. Não faria sentido João escrever um texto para um grupo de pessoas que não saberiam interpretar. Então, isso me ajuda a entender que são judeus convertidos. Só que esses judeus estão sendo perseguidos. E de onde vem a perseguição deles? Segundo o texto do Apocalipse, vem de duas raízes. Primeiro, a perseguição que vem de dentro dos próprios judeus. Nesse texto que nós lemos no capítulo 2, versículo 9, por exemplo, ele menciona a tribulação, a pobreza e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quem são esses? Judeus que haviam rejeitado o messianismo de Jesus. Judeus que haviam incitado
não só a crucificação do Senhor, como a perseguição daqueles que aderiam a Cristo Jesus como Messias e Salvador da sua vida. Então é uma perseguição que vem de dentro. De dentro. Há uma perseguição ainda, segundo Apocalipse, que vem de fora, que é a perseguição política do Império Romano. Dá para você entender o problema? De dentro, os judeus perseguem. De fora, o Império Romano persegue. Tu vai para onde? Essa situação, né? Se vai para um lado é perseguido, se vai para o outro é perseguido, está que nem aquele hino inspirado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem para onde ir. Os caras estavam cercados pela perseguição. E no final das contas ainda tinha que terminar com o refrão do hino, né? Porque eu sou homem. Não tinha para onde correr, rapaz. Agora, o que era mais doido era a razão dessa perseguição. O ponto que desencadeou tudo isso era uma palavra só. A palavra Senhor. Você vê, hoje a gente usa essa palavra, ninguém persegue ninguém, ninguém mata mais ninguém. Mas na época deles, essa palavrinha era terrível. Uma pena não estar com um quadro hoje aqui. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vamos lá, deixa eu tentar colocar em palavras. Se vocês pudessem escrever, era melhor, vocês iam visualizar facilmente. Hoje nós vamos começar a estudar, ou meditar melhor no sermão, sobre como manifestamos a Deus o nosso amor. E os 10 mandamentos são exatamente a forma que Deus diz ao povo que Ele, Deus, é amado. Deus sabe que você o ama quando você cumpre esses mandamentos. E o terceiro mandamento, nós vamos meditar posteriormente nos domingos, diz: não tomarás o nome de Hashem, teu Deus, em vão. Hashem é uma expressão hebraica que significa o nome, para não pronunciar o nome santo de Deus. O nome santo de Deus não pode ser pronunciado. Daí porque essa maluquice que os caras inventaram de Jeová para cá, Jeová para lá. Primeiro que Jeová é uma pronúncia blasfema do nome de Deus, é pecaminosa. Segundo que é uma deturpação humana, Jeová. E os caras ficam cantando nas igrejas por aí, Jeová para cá, Jeová para lá. Pois bem, Deus proíbe que se use o nome dele de forma vã. E o mandamento ainda diz: porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Ou seja, é um mandamento que vem acompanhado de uma opção. Graças a Deus que o pessoal usa Jeová. Porque se eles usassem o nome certo de Deus, esse povo estava tudo debaixo da ira de Deus. Ou seja, o certo é não usar. Vamos começar por aí. Nem Jeová, porque está errado. Pastor, com relação a isso, um dia eu levanto um culto lá na igreja, que eu congregava antes, né? Aí a filha do pastor me ensinou louvor, ela falou: não, hoje, porque pelo termo citado por J abaixo, nós podemos pronunciar o nome de Deus. Aí ela
falar isso, meu Deus, eu fiquei, se eu tenho misericórdia desse povo que está na ignorância falando isso. Mas foi terrível. Na hora eu dei vontade de levantar e ir embora, porque ela não sabe, acho que ela falou na ignorância mesmo. Passou por pouco. Esse caso da ignorância mesmo assim, ela está limpa? Para mim, são duas coisas que eu quero ver. Não é só a ignorância, é a soberba do coração. Pois é. Tipo, eu quero mostrar algo que eu sei. E aí eu uso o nome de Deus e atraio a ira do Senhor sobre mim. Mas foi nesse sentido mesmo. E falando, não, nós temos que ter acesso, nós podemos falar. E assim, para os jovens lá, o povo que está ouvindo, eu pedi, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Ai. Quando a gente chegar na parte do sermão que trata do nome de Deus, vocês vão entender esse problema. Bom, voltando à questão aqui. Então, o judeu, quando ele se deparava com o nome de Deus, isso até hoje, entendeu? Não é uma coisa assim, isso era lá nos tempos, não, até hoje. O judeu, quando ele se depara com o nome de Deus, ele muda a pronúncia, para não pronunciar o nome santo de Deus. Então, até um tempo atrás, eles usavam a palavra hebraica Adonai. Estava lá o nome de Deus, eles não pronunciavam o nome de Deus e pronunciavam Adonai. Que significa Senhor. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, a chamada versão da Septuaginta, isso por volta do ano 300 a 200 antes de Jesus, a palavra Adonai foi traduzida pela palavra grega Kyrios. E desde então, para o judeu, só existe um Kyrios. Podem existir vários Baalim. Baal significa dono, senhor, proprietário. Então podiam existir até vários Baalim, que é o plural de Baal. Ou seja, vários donos, proprietários, senhores, mas Kyrios só tinha um. E segundo então o Antigo Testamento, esse Kyrios era aquele Deus cujo nome era e é impronunciável. Chega ao Novo Testamento. Jesus se chama de Kyrios. E ele é acusado de blasfêmia por causa disso. Os cristãos chamam Jesus de Kyrios. E Paulo vai mais longe. Romanos 10, Paulo associa Cristo, Kyrios, com o Deus cujo nome é impronunciável. Jesus é Deus e é o Deus do nome impronunciável. Deixa eu tentar colocar isso para você de uma forma mais clara. Quando eu era seminarista, eu trabalhava numa cidade chamada Porto Feliz. Então, eu estudava a semana no seminário e na sexta-feira ia para Porto Feliz, ou às vezes no sábado, pela manhã. E aí, por uma dessas razões, eu não lembro qual foi, eu fui no sábado e cheguei lá à tarde. E eu sempre ficava hospedado na casa de alguém, era uma bênção. Era hora de tirar a barriga da miséria. Maravilha. Porque os irmãos, todos piedosos, vai preparar uma comidinha melhor para o seminarista e tal. Bênção. Principalmente no primeiro ano de seminário, que a cozinha era uma desgraça. Meu Deus do céu, que cozinha era aquela? Segundo ano não, melhorou, ficou boa. Mas no final de semana era sempre uma comidinha diferente. Ali naquela região de Porto Feliz tem muito mineiro. Então o tempero mineiro. Eu estou chegando lá na casa dos irmãos, tinha um pessoal das Testemunhas de Jeová. E eles estavam batendo a palma lá e ninguém atendia.
E eu chego justamente nessa hora. Aí as senhoras já perguntaram se eu morava lá. Eu disse que não, que eu era um seminarista. Mas, que bom, você é um estudioso da Bíblia, podemos conversar com você? Eu disse, não. Entendeu? Eu não perco tempo com tolices, irmãos. Eu não perco tempo com testemunha de Jeová, esse tipo de gente. Só que elas me provocaram. Mas por quê? Isso é simples, nós não vamos falar do mesmo Deus. O Deus que vocês cultuam não é o mesmo Deus que eu cultuo. O que vocês creem não é o mesmo Deus que eu creio. Mas o senhor não crê que é um Deus só? Sim, senhor, é um Deus só. Ele não é o Criador? Sim, Ele é o Criador de todas as coisas. Então não é o mesmo Deus? Não, meu senhor, não vamos perder tempo. Deixa eu lhe dizer logo de uma forma direta. Eu creio que Jesus Cristo, Ele é Deus. Sim, Ele é um Deus. Aí aquilo aguçou minha curiosidade. Eu disse, um Deus? Eu disse, não, eu disse para a senhora que Ele é Deus. Pois é, Ele é um Deus. Eu disse, ok, então deixa eu dizer para a senhora de uma forma mais clara. Esse Jesus Cristo, a quem eu digo que é Deus, é o mesmo Deus Jeová que a senhora diz acreditar. Não, isso não. E aí, foi muito legal a experiência, porque as irmãzinhas saíram doidinhas da cabeça depois da conversa comigo. Estou te falando, elas saíram pinelzinha, porque elas inventaram de invocar um texto grego. E para a infelicidade delas, como eu estava terminando o meu curso de grego no seminário, foram 2 anos de grego, eu andava com o texto grego para cima e para baixo para ler e treinar. Aí eu puxei o texto grego, foi uma beleza. Elas ficaram pinelzinha da cabeça. Aí pediram para conversar comigo no outro sábado, que elas iam levar o ancião lá, que ele era muito bom de grego. Aí eu marquei o horário, aí eu gosto, marquei o horário, pode vir, vamos lá. Estou esperando até hoje, não vieram. Guilherme? Rapaz, ali aguçou minha pecaminosidade, viu? É verdade. Não vieram. E assim, todos os testemunhos de Jeová que eu encontro, é porque eu não gosto de perder tempo. Eu sei que sempre vai acontecer isso. Eles vão ficar doidinhos da cabeça quando eu conversar com eles. Eles vão então tentar marcar um horário na outra semana para trazer algum especialista deles para conversar comigo. E nunca trazem. Tem pelo menos 4 situações que eu estou esperando esse especialista deles virem conversar comigo. E nunca vem. Então realmente não. Eles devem pensar assim. Vamos perder tempo com esse cara não. Ok, legal. Eu acho que a ideia é exatamente essa. Quando você está trabalhando para querer convencer pessoas de uma verdade, não vale a pena perder tempo. Não tem que convencer ninguém da verdade. Agora, se você quer ouvir o que eu penso sobre alguma coisa, joia, eu vou lhe dizer. Se você vai ser convencido, não é porque eu penso isso, mas é porque o Espírito Santo vai dizer só você, não sou eu. Então eu não fico entrando em debate com as pessoas. Vou debater, não. O que eu sempre tenho dito é o seguinte: se você quer falar as suas loucuras, fale, mas não peça a minha opinião, só isso. De vez em quando eu vou em algum lugar, as pessoas vêm com cara maluquice, e eu deixo falar, fala à vontade. E como eu já disse, eu aprendi um princípio que com doido não se discute. Então, quer falar, fala. Agora, não pergunte o que eu penso, porque aí você me obriga a ser honesto e verdadeiro com você. E a menos que você realmente esteja disposto a ouvir uma contrapartida, é melhor não perguntar o que eu penso. Ok? Muito bem. Então eu estava dizendo, Paulo menciona em Romanos 9 Cristo como Kyrios, que é o mesmo Hashem, o mesmo Adonai do Antigo Testamento. Veja em que nível os cristãos realmente estavam no ponto. Não, nós estamos dizendo que esse Kyrios, ele é Kyrios mesmo, porque ele é o único Deus. Então isso para um judeu era uma blasfêmia, e é até hoje, sem tamanho, dizer que Jesus é Deus. Diga.
Adriana. Seria, pastor, só não pode ser pronunciado o que está em hebraico. Essa questão da tradução para o grego pode ser falada. Kyrios é a mesma coisa, Senhor. Nós usamos isso na língua portuguesa. Senhor. Coloca-se esses nomes, assim, essa tradução para se referir ao mundo impronunciável de Sim. Deus, no caso. O nome de Deus em si, ele é tão sério que os 27 livros do Novo Testamento, nenhum usou o nome de Deus. De tão sério que é essa questão. Pastor, só uma pergunta. O senhor tem alguma Bíblia, assim, alguma tradução bíblica em espanhol, assim, que eu conheço, que seja bom? Porque eu tenho uma dos anos de 1900 alguma coisa, da Reina Valera. Aí assim, eu queria saber se o senhor conhece algum outro. As traduções. Lá em Jeová, né? Aham. Jeová. As traduções em espanhol eu não conheço bem, só conheço a Reina Valera, que é clássica, e é uma tradução ruim. Pois é, eu tenho essa aí, mas é muito ruim. Ela, além de ser uma tradução ruim, ela usou manuscritos errados. Então, Eu não conheço. não, ficarei devendo. Posso dar uma checada depois com alguém que Se eu conheça. puder, talvez Ok? Tá joia. Pois bem, então, diga. Assim, você tem informação nova para mim? Tá. Então, quer dizer assim, que no caso, Senhor, então, a gente tem que usar assim, uma maneira mais de oração, por ser uma informação nova, então quer dizer que a gente não vai chamar, por exemplo, eu não consigo chamar meu pai de Senhor. Ou então alguém que eu pratico uma informação, né? Senhor, como ser uma informação nova, então a gente não deve se usar Senhor igual. Na língua portuguesa, a palavra Senhor não tem a distinção que tinha tanto no grego quanto no hebraico. Por exemplo, eu disse, no hebraico, eu podia tanto usar Adonai como Baal. Quando assumiu a postura de que Adonai era só Deus, então os outros senhores, o meu pai, por exemplo, que eu chamo de Senhor, seria Baal, ou Baali, meu Senhor, que era como eles usariam a expressão. No Novo Testamento, eu tenho o Kyrios e o Déspotes. Déspotes também é Senhor. Então eu poderia dizer que meu pai era meu Déspotes, ou seja, meu Senhor. Mas eu não poderia dizer naquele contexto que ele era o meu Kyrios, porque essa palavra estava associada à divindade. Na língua portuguesa nós não temos esse problema, porque a palavra Senhor, ela é um pronome de tratamento, ela não tem associação com a divindade. Então eu posso chamar meu pai de meu Senhor. O Senhor está bem? Nenhum problema, porque na língua portuguesa não tem essa associação religiosa. Então a gente está livre nesse ponto. O que eu não devo é querer pronunciar o nome de Deus em momento algum da minha trajetória. Quer seja cantando, orando, pregando, eu não devo pronunciar o nome de Deus. E é exatamente, pois é, exatamente por isso que a gente não revela. Se você falar, você está condenado. Exatamente por isso que a gente não revela. Justamente para evitar juízo nas pessoas. Para evitar juízo sobre a vida das pessoas. Eu estava dizendo, o Novo Testamento, ele tem isso de uma forma tão séria, que os 27 livros, nenhum dos 27 livros do Novo Testamento usa o nome de Deus. Todas as vezes que eles citam algum texto do Antigo Testamento que tem o nome de Deus, eles substituem o nome de Deus por Kyrios. E uma outra coisa interessante no Novo Testamento é que quando Jesus ensina a orar, ele diz que é para você orar no nome dele, Jesus. Porque até o nome dele é mediador entre nós e Deus. Ou seja, ore em nome de Jesus. É isso que ele manda fazer. Deu para entender? Isso realmente é uma coisa muito séria e muito grave. Há uma maldição atrelada ao nome de Deus se ele for pronunciado em vão. Por isso a gente sabe como escreve o nome de Deus. O quadro não está aqui, até escrever. Mas não se deve saber a pronúncia. Somente aqueles que porventura vão fazer algum pacto, porque o nome de Deus é pronunciado ainda. Por exemplo, o rabino
anualmente no Yom Kippur, o dia da purificação, ele tem que invocar o nome de Deus para que haja perdão de pecados em Israel. Então ele é pronunciado, é um nome que a gente sabe como pronuncia, mas a gente só mostra as consoantes, e só as consoantes. E aí só com consoante fica difícil saber como pronuncia. Mas a Bíblia Tem várias vezes no Antigo Testamento. Se a sua Bíblia for Almeida atualizada, a tradução Almeida atualizada, toda vez que aparecer a palavra Senhor em caixa alta, no hebraico está aparecendo o nome de Deus. Só que o tradutor seguiu a tradição judaica em não usar e substituir pela palavra Adonai ou Senhor. Está lá na sua Bíblia também. Os salmos, direto, aparece o nome de Deus. Mas o que é engraçado é que se você for ler os salmos ou cantar os salmos, o judeu não pronuncia o nome de Deus que está lá, ele substitui. Há uma... não dá tempo. Eu cantar uma musiquinha em hebraico para vocês verem, mas não dá tempo. O Salmo 121 usa umas 4, 5 vezes o nome de Deus, e 4, 5 vezes é substituído por Hashem, para não se pronunciar o nome de Deus. Diga aí. O que não tem na Bíblia, eu acho que foi a pergunta da irmã, são as consoantes que se referem ao nome de Deus. Na Bíblia hebraica está. Agora é óbvio que aqui é uma tradução, então a gente não vai ver essas consoantes, né? Aqui o tradutor optou pela palavra Senhor mesmo, mas na Bíblia em caixa alta. Mas na Bíblia hebraica aparece a escrita do nome de Deus. E aqui na Terra, ela faz essa distinção? Senhor com caixa alta? Não, porque eu olhei aqui, parece que não, né? Salmo 121, como é que ele diz? Não, tá normal. Está normal como? Tá Senhor com Normal, ok. Pastor, tem três, assim, tem Senhor em caixa alta, só a primeira consoante maiúsculo, Aí é todas Adonai. em minúsculo. Quando é tudo em caixa alta, é o nome de Deus. Quando é a primeira consoante maiúscula, o S, aí é Adonai, eles estão traduzindo Adonai. Quando é tudo minúsculo, é porque não se refere à divindade, mas a qualquer forma de senhorio, tá? De um rei, do pai, da mãe não, é só do pai que tinha. Amém. Então, no caso, se tiver encaixado, porque no caso eu vou interpretado. É o nome de Deus que está lá no texto hebraico, e aí eles traduziram pelo Senhor, para não ter que colocar a pronúncia do nome de Deus lá. Entendeu? Muito bem, essa palavrinha Kyrios é a que vai dar a confusão do livro do Apocalipse. E aí, domingo que vem, nós vamos examinar. Eu espero que esteja aqui o quadro, vou ver se eu lembro de trazer. O problema sou eu lembrar de trazer, para colocar e escrever para vocês então saberem como é que escreve o nome de Deus, a confusão do Kyrios e por que isso gerou toda aquela perseguição, tanto dos judeus contra os cristãos, quanto dos romanos contra os cristãos. Ok? Até domingo que vem.